Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos contar uma trajetória de sucesso no mercado imobiliário. E nada melhor do que trazer aqui para vocês Marcelo Tumé ou Toné? Tumé. Tumé. T-H-U-M-E. Então tá bom. Obrigado, meu amigo. Direto da metrópole lá de Palhoça City, é isso? Palhoça Internacional. Internacional. Aqui para nossa região. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui. Tudo certo? Tudo certo, maravilha. Para mim é uma honra estar no teu programa, no teu podcast. E estamos aí, né? Tenho certeza que a gente vai falar bastante. Vai ter coisa legal para a gente conversar. Vai ter bastante história para contar. Contando história. Contando história, por isso. Você sabe que eu já tive passagem ali por Palhoça, né? Já passei. Trabalhei uma época ali em Palhoça. Tenho um carinho muito grande pelaquela cidade lá. Eu falo que o pessoal não dá valor pro tamanho de Palhoça. Palhoça é grande, né? O pessoal acha que Palhoça vai até o primeiro rio Palhoça. Guarda do Embaú é Palhoça. O pessoal quer separar, né? Não, lá é na Guarda, lá na Pierre, não. Guarda do Embaú é Palhoça. Exatamente. Foi o primeiro lugar que eu pisei. E dali finquei a bandeira e já faz 26 anos. Olha, rapaz. Boa, né? E como é que nasceu esse seu namoro com o mercado imobiliário? Cara, eu vou te dizer assim, foi um namoro, foi uma proposta. Palhoça teve a ver com esse namoro? Palhoça teve a ver com isso. Na verdade, começa com um tio meu, né? Ele tinha a Tumé Imóveis. O ano era 1999. Agora eu vou entregar a idade. Agora eu vejo que eu sou velho. Era 99 e que é outubro, novembro de 99. Eu fui militar um tempo. E eu saí do Exército, eu servi em Minas Gerais. E eu retornei a Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu tio tinha imobiliária, a Tumé Imóveis. Estava sendo lançado um condomínio que existe até hoje lá, prosperando cada vez mais, a Pedra Branca. E estava sendo lançado os terrenos, lançamento. E meu tio assim, falou com meu pai. Em Palhoça. Meu pai disse, e o Marcelo, o que o Marcelo tá fazendo? Não sei o quê. Manda ele pra cá, tô precisando de gente para vender os terrenos. E tu sabe que lá em 99, para vender, eu só precisava sorrir. Aliás, nem precisava muito ter os dentes, era só querer, né? E eu disse, quer saber? Eu tava solteiro, fazendo nada. Em Rio Grande do Sul, disse, meu pai convidou, falou, disse, acho uma boa ideia, acho que eu vou pra Floripa. Vou pra praia. Pra aqui tudo é Floripa. Eu até nem fui muito com a ideia de ir pra praia, só queria vir mesmo trabalhar. Mas eu não tinha experiência nenhuma com o mercado imobiliário, não sabia nada, não sabia o que fazer, como fazer. Eu só tinha uma ideia, que era para juntar uma pessoa com um produto. Então ali já era interessante, né? Ou seja, se existia no caso era lotes, era terreno, se tinha um terreno, eu tinha que achar a pessoa. E eu usei o que eu sabia, né? Minhas técnicas de venda, aquilo que eu sabia de venda. E eu tive sucesso inicialmente ali no mercado. A Pedra Branca, eu lembro do Pedra Branca. Eu tive a passagem por Palhoça nessa época. E é capaz de ter esse respaldo. Como é que é? O lançamento ficou entre 99 a 2001, 2003, por aí. Entre 2000 e 2001 eu cheguei na Palhoça e fiquei acho que até 2004 ali pela Palhoça ali. Tava bombando, tava começando os acessos. Hoje, se tu for lá, cara, A universidade tava indo para lá, tinha todo esse... E eu rodava, eu fazia parte comercial, então eu... conhecia os bequinhos. Hoje eu ando pelos locais, eu falo, eu não acredito que aqui tem urbanização, né? Aquela velha frase, quando eu cheguei aqui era tudo mato. É tudo mato. Era mesmo. Mais ou menos isso. Era mesmo. Eu fui num churrasco o ano passado, churrasco dos corretores. Tu foi lá no Madrid, né? Daí eu fui lá no Madrid. Só pra você ter uma ideia, eu lembro do lançamento do loteamento Madrid. Sim, o Madrid, tu lembra como é que ele era, né? Ele era um buraco. Sim. Então, eu conheci antes dele ser o loteamento, quando lançou o loteamento. A cova funda. Eu lembro que o pessoal, quando comprou, eu falei, você vai morar lá no Madrid? Porque, era longe. Era lá. Hoje é o Madrid. Hoje é do lado, né? Hoje é o Madrid. Eu entrei e falei pra minha esposa, meu Deus, como tá perto isso aqui. Ela, não, mas é perto. Eu falei, não, você não faz ideia de como era longe isso aqui. Né? Encolheu com o tempo. Porque tu andava na cidade, assim, Palhoça cresceu demais. Palhoça nos últimos... Eu digo que os últimos 10 anos foram... Que 2015, porque ela vinha crescendo, só que ela fez isso aqui. Né? E tá cada vez mais. E o mercado imobiliário lá tá aquecido. Acho que todo o sul, né? Todo Santa Catarina tá aquecido. Né? Vamos estar vendo uma reportagem sobre qual foi a cidade, aqui para o norte, Pissarras, Barra Velha, essa parte ali, o mercado movimentou 1,9 bilhões em imóveis. É muito dinheiro.
É muito dinheiro. E nós estamos falando de uma micro-região, né? Com 3, Uhum. 4 praias ali. Agora, se tu pegar o litoral todo e o movimento, o mercado imobiliário tá vivendo o auge hoje em dia em Santa Catarina. Eu acho que ele profissionalizou, né? A gente entrou numa vertente, acho que a gente saiu do amadorismo do mercado imobiliário e a gente está num negócio muito profissional, né? Então eu falo que para entrar no mercado imobiliário não é mais brincadeira, não dá mais para tipo, né? Sorrir, tá dentro do mercado. Não dá mais para Né? sorrir. Você precisa ter técnica. Se você não tiver técnica, você não vai Porque sobreviver nesse o mercado. corretor, na realidade, não era nenhuma escolha, né? Era tipo, não sei o que eu vou fazer da vida, ou tinha muito aposentado na galera, porque a galera que não tinha mais, ficava enchendo o saco, caso a mulher dele mandava ele, vai para imobiliário. Aí ele passava o dia inteiro lá, fumando, enchendo o saco e tal, e se desse, ele vendia com os contatos que ele tinha feito na vida, esse era o corretor. Sim. E eu digo assim, hoje o Cresci, principalmente nos últimos 3 anos, que é essa gestão que tá, inclusive você hoje tá também não, mudou muito a cara do mercado. Mudou demais. Foi quando eu conheci, foi ano passado que eu vi essa nova cara do Cresci. Eu me apaixonei na hora quando eu disse, meu Deus, sistema de treinamento. Porque meus últimos 18, 20 anos foi dentro de um sistema de treinamento, mas dentro de empresa privada. E o sistema de treinamento, ele é tudo, né? Uhum. Não tem como. Isso está trazendo está qualificando as pessoas hoje. Hoje perde o corretor que não vai atrás. A gente tem uma frase dentro do Cresci que a gente leva muito com a gente, né? Subir a régua do mercado. Exatamente. E a gente acredita que a régua só vai crescer através da educação. Não tem como, não tem outro caminho. Então, por isso que a gente acredita muito nesse trabalho que a gente vem fazendo, trazendo palestras, cursos, né? Aperfeiçoando as pessoas, e o impacto na fiscalização está sendo muito legal, porque hoje quando o fiscal chega, o cara ele tem conhecimento daquilo que acontece. Porque muitas vezes o fiscal chegava, o cara não sabia nem porque ele estava sendo atuado, né? Realmente não tinha conhecimento de causa. Né? Tu falou no fiscal, eu vejo muito, porque hoje eu trabalho mais dentro do mercado, trabalhando com treinamento de corretores, dando palestra com corretores. Uhum. Hoje o corretor, ele gosta que o fiscal venha. Antigamente, corretor, o fiscal era não, porque hoje não é mais um fiscal que vem ali só para meter uma multa, ele vem para orientar. Hoje mudou bastante coisa. Então, o nível de todo mundo mudou. Eu descobri, conversando com um amigo meu, que é corretor de imóveis, ele falou, não, pô, eu fui pro Rio de Janeiro, levei o fiscal junto pra ir. Eu falei, já tá nesse nível de os fiscais queriam matar os fiscais. Mas que legal, né? Quando a gente vê isso, realmente daí a história da profissionalização, separar as coisas, né? Sim, tem uma coisa, cada uma sua função, e a outra coisa é essa. É que nem, por exemplo, o cara vão pegar, mudando o saco pra mala, né? Tipo, agora não sei o quê, estão fazendo muita blitz. Se tu tá em dia, tu não precisa ter medo de blitz. Uhum. Só tem problema quem tá errado, né? Uhum. E se a gente andar certo, a gente nunca vai ter problema com nada. Exato. Quem se profissionalizar no mercado vai ter. Se voltando lá para 99, aquela época, por exemplo, assim, eu lembro que eu cheguei, eu tinha 20 e poucos anos. Eu lutei com as armas que eu tinha para poder fazer as coisas, para fazer a vida. E eu digo pra ti, não foi fácil. Não era fácil. Hoje a galera às vezes desiste, eu assim, não sei no que desiste, né? Porque não tem motivo. Uhum. Porque em relação ao avanço que está o mercado hoje, as tecnologias que tem, as técnicas de venda, as ferramentas de venda totalmente diferentes do que era no mercado há 25 anos atrás, principalmente aqui, ninguém queria investir aqui. O que tinha aqui? Não tinha nada. Então tu tinha que estar criando coisas assim, né? E eu lembro que eu tenho as duas fases, eu passei trabalho, mas também que a gente amassou barro, né? Quando a gente fez todo aquele trabalho, a venda porta a porta, para poder ir atrás do cliente. Eu não digo doído, era processo, né? Era o que era do momento, mas quem passou sobreviveu. Eram as ferramentas que a gente tinha na mão, né? Eu vejo muito, hoje eu escuto muitos corretores às vezes falando sobre a história do lead, né? O nosso lead a gente criava, né? Ele vinha de outra forma, né? Aquilo lá que você falou, você tinha que bater na porta e criar. Hoje a gente tem a facilidade, e não vou dizer que é facilidade, porque também a concorrência é muito grande, de você ter o lead. Você faz uma pescaria na internet. Só que ela é uma pescaria porque da mesma forma que eu pesquei, você pescou. E outra coisa, se tu falar de lead antes da pandemia é uma coisa, se tu falar depois é outra. Com certeza. Hoje está cada vez mais caro. Uhum. Hoje tem lead que vai... Antigamente o lead custava R$1, R$2, R$3. Hoje chega a 200, 300, dependendo. E não é certeza de venda. Aí o que adianta? Aí vamos dizer assim, o profissional, o gestor, o empreendedor, ele vai lá e investe uma grana no Instagram ou na forma, no tráfego que ele está fazendo para gerar o lead. E aí a equipe não está pronta para receber. Joga dinheiro no lixo. Valeu. Rasga.
Porque daí não vai saber atender. E da mesma forma, caiu para mim, caiu para ti, caiu para o outro. Quem tiver mais preparado vai segurar aquela pessoa. E aqueles outros todos rasgaram dinheiro para fazer. Então tem todo esse caminho. A profissionalização, ela faz toda a diferença. Eu lembro que a minha trajetória, por exemplo, assim, lá atrás, quando eu comecei no mercado, eu tive algumas dificuldades de, tipo assim, de faltar coisas faltar comida mesmo, vamos falar a verdade, falar assim, Floriano. Então, mas eu acho que bate muito com esse assunto, né? Você teve treinamento quando você entrou? Não tive nada. Eu tinha ideia, né, do que eu tinha que criar as ideias. Na verdade, te colocaram lá e falaram, trabalha, mais ou menos isso, tipo assim, olha aqui, dá um sorriso aí, Gabriel, beleza. Carrara, tá aqui a pasta, tá aqui a pauta, e a pauta, como é que era a pauta? A pauta era no papel, era uma lista, não existia a foto, tinha que ir lá fazer, e a foto começou a ser implementada ali por 2001, 2002, 2003, que era foto fazia na câmerazinha, impressora jato de tinta, então, e se tu tivesse uma pauta, eu me lembro que eu me organizei numa pauta pro meu tio que chegou dessa grossura, assim, com tudo, que tinha o material e tal. Então não tinha, né? Tu ia criando os recursos, não tinha sistema, não tinha internet, ainda estava engatinhando, site, poucas pessoas tinham, e quem tinha, a pessoa não sabia usar, então ninguém acessava, era complicado, né? Mas assim, nada era impossível, né? Mas que, vamos dizer assim, hoje em relação ao mercado, aquele momento no passado de educação que existe hoje, não tinha. Não tinha nada. Então tinha que lutar como pode. Lutava como podia. Então eu imagino. O que eu fazia? Eu para sobreviver naquele momento, eu comecei a fazer coisas que eu pensava que dariam certo de experiências passadas, né? Então, por exemplo, chegou um momento, eu lembro agora, tu falou disso aí, o que eu fazia, né? A gente faz para vender. Eu tava lá na imobiliária, porque assim, teve o lançamento, acabou o lançamento, eu fui para dentro da imobiliária. Conviver com os outros corretores ali. Porque quando tu tá na rua batendo e lançamento, não tem muito tempo de ficar convivendo. Então, da mesma forma que tu não tem muito tempo para ficar convivendo, tu também não fica influenciado pela coisa ruim. Isso. Pro fofoqueiro, pro cara que só quer destruir. Quando eu caí dentro, por isso que eu sempre falo hoje a base, principalmente, não é o que eu falo, mas a base da programação mental, das atitudes, tá na base no ambiente. Tu tem que proteger teu ambiente. Toda vez que eu estou dando treinamento, que eu falo com os corretores, eu digo, protejam esse quadrado aqui que vocês estão. Isso aqui é o lugar mais sagrado que você pode ter. Porque é daqui que vocês vão tirar o pão. E quando você protege o ambiente, o ambiente ele vai determinar teu comportamento, bom ou ruim. E eu caí lá dentro. E eu comecei a conviver com aquelas pessoas que não estavam, tipo assim, fim de vida, que não queriam mais nada, passavam o tempo reclamando, que nada funcionava. Quer ver, uma das coisas que eram contadas, e se conta até hoje, né? E a pessoa até pode discordar de mim quando eu vi isso agora no teu podcast, mas eu não posso fazer nada se ela discordar. Nem ela. Ela vai ter que ouvir. O máximo vai ter os haters. Não é. Corretor novo, tá chegando agora, chega a dizer, cara, fica tranquilo, 6 a 8 meses para tirar a tua primeira venda. Tem que ter 8 meses. Baseado em quê? Né? Não, é porque a história não é história. Isso é uma história que se conta, as pessoas acreditam e demora 8 meses para vender. Eu tenho alunos meus que eu disse que ele ia vender em 30 dias, que ele ia vender em 90 e 30 dias, ele fez vendas. Mas por quê? Porque foi programado. É meio estranho, às vezes a pessoa tá ouvindo, é programado, isso é mentira, mas isso é um outro podcast que a gente vai falar. Mas, voltando para o ambiente, eu tava lá e começou, como eu te falei, começou a faltar passar dificuldade dentro de casa. E aí eu comecei a pensar o seguinte, porque assim, eu tinha 20 e poucos anos, minha ex-esposa na época tinha mais 2, tinha três crianças pequenas dentro de casa. E aí eu vi no jornal assim, um anúncio, assim, assentador de bloco de concreto. E eu disse, pô, eu fiquei pensando, por que esse povo não constrói com bloco de concreto? Que ninguém construía, tava recém ainda engateando no bloco de concreto. Era Blockhaus ali em Biguaçu. Aí eu disse, quer saber, eu vou lá, ainda tava escrito assim a palavrinha mágica, almoço grátis. Feito, fechou. Numa churrascaria ainda boa lá em Biguaçu, né? Eu disse, eu vou. Só que eu fui com o intuito de quê? Eu vou lá, eu quero aprender sobre esse material e de repente eu conheço alguém lá. Perfeito. Eu fui lá, passei o dia, entendi como é que fazia assentamento e tal. E quando eu vi, fiz amizade com 2 japoneses assim, lá, que estavam vindo de São Paulo para Santa Catarina para o quê? Construir casas com bloco de concreto. Levei para dentro da imobiliária. A fase dos lançamentos já tinham ido, então você tinha os terrenos, a pessoa precisava de quê? Alguns comprar terreno, outros construir. Aí eu fui e eu fiz 2 vendas assim.
Meu tio até ria demais, porque quando eu fiz as vendas, eu me lembro que eu fui no outro lado da rua, comprei umas tacinhas de plástico de champanhe, comprei uma cidra cereze, né, que era o que eu tinha, e fez aquela festa com o povo ali. E eu lembro da comissão, como era gostosa, que ela pegava, o povo trazia o dinheiro, pegava e saía com os maços, né, pra casa. E aí eu sei que eu consegui juntar, e eu fiz umas vendas assim, juntando a casa com o construtor, junto com o terreno, e fazendo tudo ali, fiz dar certo, para poder criar formas de venda, porque também naquela época, por exemplo, documentação em palhaço não existia lançamento, ninguém investia, tava todo mundo naquela assim, sabe, deixa que eu chuto, esperar o primeiro a construir eu vou, e ninguém ia. Então não saía nada ali. Só uma pessoa investiu em Palhoça, que foi a Costora Lumes, que fez um projeto para 3 prédios, só construiu o primeiro. Era um prédio muito bom para aquele momento. Tá lá o prédio até hoje, bonito, só que continua os terrenos ali. Que seriam 3 prédios iguais, sabe? E até hoje tá ali. E aí depois dali ficou uma coisa mais travada, a coisa não foi indo. E chegou o momento que, tipo, eu lembro também, olha como a vida é. Nesse dia que eu fiz essa venda, eu recebi a comissão, e eu lembro que todo mundo ficou feliz naquele dia, menos eu. Porque eu peguei aquele dinheiro, cara, eu saí pagando aqui, pagando ali, pagando o outro, e chegou no fim do dia, me sobrou dinheiro, não sobrou nem para comprar uma carteira de cigarro daqui eu fumava. Eu disse, cara, alguma coisa está errada. Aí eu fiquei pensando. Que, tipo, paguei os fiados, aquelas coisas, porque assim, naquela época não precisava cartão, precisava de sobrenome porque a cidade era pequena, então era caderneta. E aí, aquele dia eu disse, eu preciso fazer uma outra coisa. E ali começou uma outra busca por uma complementação de renda, principalmente para poder ainda me manter no mercado. E que aonde me levou para o mercado, que me trouxe, que me levou para o mercado de desenvolvimento pessoal, que hoje me traz de volta para o mercado, me trouxe o mercado imobiliário para hoje educar e trazer conhecimento. Que eu aprendo. Eu digo que Deus faz tudo certo, né? Ele me levou para um lugar para aprender o que eu podia aprender para trazer hoje. Hoje o que eu tenho trago para as pessoas, principalmente os corretores, nas palestras que eu dou, nas mentorias que eu faço, nos cursos que eu faço, realmente, isso não é o que eu estou dizendo, eu tenho meus depoimentos de resultados efetivos. A galera, tipo, que chegou, que saiu do coisa, 30 dias fez venda, botou 60 mil no bolso, o outro que não estava 6 meses sem vender, recuperou e conseguiu, voltou para o caminho da venda. Porque uma coisa é certa, venda é técnica. Venda não é dom, nunca foi. Porque o fulano fala bem. Desde quando o falador vende? Quem vende é quem mais ouve. Né? E as pessoas confundem, mas só que a gente consegue ajudar e organizar essas pessoas, ou seja, a gente traz conhecimentos que as pessoas às vezes não têm, ou às vezes não conseguem entender com quem está explicando. Né? E às vezes o próprio gestor, ele não tem, porque existe o gestor e existe o treinador. Dificilmente o cara é os dois. E aí ele quer te passar informação, mas ele não sabe passar informação, e aí o corretor dele não evolui. E aí o mais duro isso é que as pessoas, as imobiliárias ficam, em vez de qualificar, fica rodando. É o que eu vejo muito, sabe, Tomé? É a história da imobiliária, às vezes pegar aquele corretor de sucesso e transformar ele num gerente. E aí ela perde 2 vezes. Ela perde um gerente e perde um corretor bom. Ela perde um excelente vendedor, porque o corretor é um vendedor de imóvel, pronto, né? E não tem o gerente. E aí aquele cara passa a ganhar menos, desmotiva. Por quê? Porque ele não vai ganhar igual. E muitas vezes ele não pode vender para ele não concorrer com a equipe, senão ele fica um eu empresário, ele fica ali gerindo e fazendo tudo para ele. E é outro problema que acontece, principalmente em imobiliárias menores, o cara continua na linha de frente, ele continua vendendo, desmotiva a equipe, porque aí ele não consegue sair de pequeno para grande, porque ninguém quer ficar com ele, porque só ele que vende. Sim. Eu tenho, né, nessa minha trajetória agora, pelo menos eu tenho 2 casos de empresário que quebrou a própria imobiliária, que eu sei, não vou dizer aqui, mas que quebrou por isso. Porque era concorrente da equipe. Então, para que você quer abrir imobiliária? Abrir escritório? Né? Se eu vou fazer o tráfego, se eu vou jogar os leads e eu vou atender e eles têm que fazer o deles, então eu não preciso ter uma equipe. Porque as pessoas, cara, isso foi uma coisa que agora tocou uma conta e eu vejo assim, eu tento às vezes nas minhas mentorias ajudar para tentar mudar essa mentalidade, porque as pessoas não sabem, ninguém sabe quem é o seu cliente. Por exemplo, quando tu pergunta pro dono da imobiliária quem é que é o cliente dele, aí o cara começa dizendo, minha imobiliária, o meu cliente é o cara do alto padrão, é o cara diz, não, filho, teu cliente é o corretor. É para ele que você tem que é para ele que você tem que vender a ideia. Né?
Agora, onde você vai atuar, o mercado é isso, é o mercado de alto padrão, mas o teu cliente é o corretor. E cada vez mais, né, porque hoje, com a facilidade que tem do cara trabalhar autônomo, se a imobiliária não entender isso, ela não vai ter corretor. Se ela não entender que ela tem que prestar um serviço de excelência para atender o corretor... Exatamente. O corretor não vai ficar lá. O corretor, por que eu digo que ele tem que ser o cliente? Porque o corretor ele tem que querer ficar na imobiliária. Sim. Ele tem que ver muito mais vantagem eu ter o meu lugarzinho, tipo aqueles móveis lindos, aquele ambiente, sabe? Para mim atender meu cliente, do que eu ter que sair e gastar com isso, fazer. Então eu já pago a minha parte, que é a comissão que fica para imobiliária. Para quê? Para que eu tenha um ambiente. Aí o cara vai, investe 100, 200 mil, 300 às vezes, numa imobiliária bonita, chique, e aí fica concorrendo com o próprio cliente dele. Aí ele quebra, né? E eu vi duas quebrar, duas. E alguns corretores espalhados, o pessoal vem, começa a conversar, diz que como é que era lá e tal, né? Aquela coisa. Lá acontecia assim, o pessoal era nosso concorrente. Então... Mas eu entrei numa imobiliária em Blumenau e participei de uma reunião com os corretores, né? E fiquei lá, a gente tem um pouquinho de experiência já no mercado, né? Fiquei participando da reunião, daí eu olhei lá o quadro de vendas. E aí o primeiro lugar batido, assim, diferença de VGV. O dono. 10 milhões. E o restante 200 mil. Eu falei, cara, campeão. Não tem... daí eu falei eu fui lá visitar um corretor amigo meu. Eu falei, cara, não tem como dar certo isso. Ele, como não? Porra, a imobiliária vende. Eu falei, não, eu sei que a imobiliária vende. Só que o problema é que quem vende não podia estar vendendo. Ele está numa posição errada. Mas como assim? Não, cara, o dono da imobiliária não pode ter esse perfil, né? Sim. Se ele quer ter equipe, eu tenho muito esse sentimento, sabe? Você quer ter equipe? Quero. Então você tem que aprender a dividir. Não quero ter equipe, é aquilo que você falou. Monta um escritório, então. Tá tudo certo. Pronto. Não, quero ter imobiliário. Cara, divide. Vai pôr a equipe, vai, né? É o ato de você dividir, de você ter uma turma trabalhando, né? Vai reduzir a sua carga para você curtir. Né? Senão você vai ganhar dinheiro e não vai curtir. E agora tu falou um ponto, porque a gente olha no mercado hoje, existem as imobiliárias com equipe que estão prosperando, tem as imobiliárias, tem os escritórios individuais, às vezes com os corretores associados, eu tenho um espaço lá, a gente divide, cada um faz o seu, que estão prosperando, e só quem está no limbo é aquela imobiliária que não sabe exatamente o que faz ali, tipo, ela põe a imobiliária, ela concorre junto e ela fica assim, porque se o cara não está ganhando dinheiro, ele vai embora. Aí ele pega e sai daqui, ele não dá certo, ele vai lá naquela outra que trabalha da forma correta. E quando eu digo que de forma correta com a equipe, porque tá abastecendo a equipe, tá trabalhando como equipe, tá trabalhando como equipe de venda, treinando e motivando, e vamos, e gerando ação, tá sempre em movimento. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma imobiliária muito legal, que tipo, esse dia eu falei com ele, se ele ouvir, ele vai lembrar, ele vai saber que é do que eu tô falando dele. Parece o Lobo de Wall Street, sim, a equipe dele, mas é muito louco. Assim. Mas os caras estão enchendo os bolsos, cara. Mas o que é o foco? Venda, equipe, tem 5, 6 gerentes, e é assim, porque equipe de venda é feliz. Agora chega nos lugares, equipe de venda com umas caras de nádegas, aí não dá. Tem aquela tristeza. Eu conheço também um cara bem nesse estilo. É um lobo, você entra no escritório, é um lobo de Wall Street. Mas vende, né? É um perfil. É um perfil de... Porque é aquela coisa de pegada de equipe. A imobiliária dele é focada em atender a equipe. Simples. E ele não quer saber de vender, ele quer saber de treinar e gestão. Mas é para isso que é. Né? E esse tipo de pensamento, por exemplo, quando eu acabei saindo no primeiro momento do mercado, né? Eram 2000 e... Foi até 2006, mais ou menos. Eu comecei a procurar oportunidades. E aí eu conheci um mercado chamado marketing multinível. Alguns, não sei o que, todo mundo fala. E aí eu entrei ali e eu fiquei 17 anos. Ali eu me tornei treinador oficial de 2 empresas. Só que nisso eu fiz muitas formações no lado de inteligência emocional, de gestão, de venda, técnica de venda, coisas agressivas, assim. Hoje, eu trouxe isso tudo para dentro desse mercado. Mas uma das coisas que eu entendi lá, que a gente vê de diferença é, por exemplo, o vendedor, né? Que é o corretor. Tem gente que... Galera, uma das coisas, quando hoje eu estudo bastante PNL, programação mental, os atributos da inteligência emocional, uma série de coisas. E até o nome que as pessoas hoje criam, por exemplo, eu sou corretor, não sou vendedor. Você é vendedor, só que você vende imóvel. E as pessoas querem... Eu falo que corretagem
é o auge da área de vendas, né? Então, eu sou um cara que eu sempre vendi, desde moleque. Já vendi de tudo um pouco nessa vida. E eu fui para o mercado imobiliário para ser corretor de imóveis porque eu entendi que é o local onde eu vou ter o melhor ganho dentro da área de vendas. Um ticket melhor. Dentro da área de vendas. Então, falando isso daí... não, eu sou vendedor, óbvio, com carimbo de pós-graduado, vamos colocar assim, né? De corretor de imóveis, mas somos vendedor de essência. Mas todo mundo... O empresário que não vende tá falido. Sim. Não tem como. Aí o cara quer tirar o título, tipo assim, sabe? E aí tira a sua própria identidade e tira só na mente, ele tira a sua função. Porque o meu trabalho é fazer venda. E muitas vezes as pessoas não prosperam, principalmente nas áreas que elas atuam, porque elas disfarçam aquilo que elas querem disfarçar na mente tirar a sua clareza. Porque se eu faço isso por isso, eu preciso entender que eu faço isso por esse objetivo, que é para botar dinheiro no bolso. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo que eu fiquei fora do mercado imobiliário foi que todas essas empresas que eu trabalhei, e são empresas com produtos com valor agregado, com ticket alto, produtos que normalmente não são, assim, tem de necessidade, mas as pessoas precisam entender, porque assim, uma água, aqui é uma água. Nós temos essa água aqui que custa R$5 aqui na frente. Aí dentro de um sistema daquele, porque a água veio dos Alpes holandeses, tirada, não sei o que, ela custa R$50. Pô, tu vai ter que vender uma água a R$50 que uma que tem no mercado por 5, um exemplo, né? Então precisa de muita técnica. Mas o que sustenta isso? Treinamento. Quando a coisa começou a mudar aqui, que foi com essa nova gestão, que vem lá desde o presidente Fernando, agora com o presidente Marcelo, com você, é que o treinamento... ele vai fazer... E as empresas que não entenderem isso, as imobiliárias que não entenderem que está na hora de mudar esse jogo que é treinamento contínuo, elas não vão se manter no mercado, elas vão perder os corretores e estão perdendo para as empresas que estão dando. A gente vê assim o ato de transformação a cada treinamento que a gente faz gratuito pelo Cresci, né? Eu consigo acompanhar alguns, não consigo acompanhar todos, né? Mas eu vejo a transformação da pessoa quando ela sai. Eu vejo o corretor entrando e como é que ele sai, cara. O mindset, assim, a gente consegue mudar o mindset da pessoa, assim, muito rápido, né? E eu digo pra ti, duvido que não vai em muitos treinamentos aquele cara que diz, é a última vez que eu vou vir aqui, eu vou me embora dessa profissão. Não, tem cara que, com certeza. E sai de lá e diz, não, mais uma chance. Vamos de novo. É isso aí. E é pra isso que é o treinamento, pra que, e aos pouquinhos, vai indo. Porque eu já encontrei, mais de uma vez, pessoas que são contínua. Ela está indo nos treinamentos, ela está se qualificando, quer dizer, e está indo, a vida dela está indo, ela está crescendo, ela está indo. Porque ela começa existe uma coisa que a gente fala que assim, na PNL, que é a maior verdade. Quando uma mente expande, ela nunca mais retorna. Então, por isso que hoje tu gosta de coisas que tu não gosta, e tu deixou de gostar de muita coisa do passado. Por exemplo, tu encontra um amigo teu lá da tua infância, 18 anos, nunca mais falaram, se encontra agora. Às vezes o cara tá com as mesmas ideias e quer falar com você como se você fosse o mesmo, não é mais, não tem. Você já evoluiu, você já cresceu, você mudou, você ampliou a sua mente. E às vezes aquela pessoa não ampliou a mente. Então, uma mente e quando a gente se expõe ao treinamento, a nossa mente ela vai expandindo. Vai expandindo. E aí você começa a ter novas ideias, você começa a visitar novos ambientes, você começa a entender que você não pertence mais a alguns ambientes. E você começa a entender o que você quer e o que você não quer mais. E isso vai te levando o quê? Cada vez mais perto de você ter resultado, porque você começa a trabalhar de uma forma diferente. Agora, aquela pessoa que não treina, ela só fica esperando que algo aconteça para que a vida dela mude, para que os resultados mudem, para que coisas novas apareçam, que a venda caia, porque ela sabe que se ela ficar o dia inteiro na imobiliária, o meu trabalho de imobiliária agora é cumprir horário, né? Entro às 8, saio às 6. E aí ficou ali esperando. E aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, não vende. Né? Porque não está no fórum, não está buscando, não está... Porque venda é relacionamento, vai vir do lead, mas tu também não souber trabalhar esse lead. Eu sabe que eu estava falando sobre esse assunto hoje no meio-dia, né? A pessoa falou, pô, Gabriel, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu falei, a minha mudança foi quando eu estudava num colégio e a gente tinha 16 matérias, né? Eu tinha
técnicas comerciais, técnicas industriais, inglês, alemão, francês. Até foi engraçado que uma vez eu fui fazer a prova de francês e respondi em inglês, porque a professora era a mesma, né? Então o cérebro o cérebro olhou em inglês, bora. Aí eu falei, professora, valida. Mas tá certo. Tá certo em inglês, tá. Então pelo menos meio ponto deu certo. Mas ali eu aprendi assim, que na verdade a nossa mente, ela é um músculo, né? Não sei se o termo é esse, mas é como se fosse um músculo. Se você treinar ele vai ficar. Então, exemplo, hoje eu consigo fazer muitas atividades ao mesmo tempo e para mim tá tranquilo, né? Se fosse pegar uma pessoa num ritmo normal, ia ficar louco, né? Eu consigo administrar tudo isso porque o meu cérebro já expandiu. Sim. E tá acostumado com essa brincadeira. Tu consegue organizar, entendeu? Exato. Organizar essas tarefas, coisas, fazer as funções que tem que fazer, mas por quê? Isso envolve o quê? Propósito, né? E método que você quer fazer. Você sabe que você tem que fazer. Sim. E não tem outra pessoa que vai fazer, é você que tem que fazer, porque as reuniões é você que tem que estar, não tem como terceirizar. E essa história do relacionamento, né? Sim. E daí junto com o que você finalizou. Eu falo, para mim é muito bom eu estar conhecendo pessoas novas, lugares novos, principalmente por quê? Porque quando eu sento na mesa de negociação, que é o lugar que eu mais amo, eu tô pronto para conversar com a pessoa. Porque eu tô o dia inteiro conversando com pessoas, eu tô o tempo todo negociando, mesmo de uma forma, não tô negociando coisas, às vezes estou negociando ideias. Sim. Então, quando eu sento para mesa de reunião, eu tô quente, né? Eu não tô frio, né? Porque tu, querendo ou não, tu vai pegando diversas experiências. Exato. Aí chega um cara que vai negociar contigo e ele tá fazendo tal coisa. Nossa, ele me contou uma história. Rapaz, deixa eu te falar. Pronto. Já colou. Né? E é isso que é, porque eu aprendi uma coisa no quartel quando era tenente, que o coronel dizia o seguinte: tenente, ele fala assim, tenente tem que ter um mar de conhecimento, nem que seja de 1 centímetro de altura. Ou seja, tem que entender de tudo um pouquinho, entendeu? Eu tenho um amigo meu que fala, eu sei de tudo, nada que se aprofunde mais do que 5 minutos. Mas uma base tu tem a história que ter, do mar. Né? É mais ou menos isso. E trazer isso para a profissão é o que está sendo feita a diferença, para quem quer, né? Como tu falou ali, o cérebro, ele é um músculo. O nosso cérebro, ele é programado, a gente pode sugerir a forma como a gente quer que aconteça, só que a maioria das pessoas se programa errado. A programação é errada. Elas acham que apenas chegando na imobiliária, da forma que elas são, elas vão ter os resultados não de quem já está, mas de quem treina. Tipo, tem cara lá que tem renda recorrente. Qual é a recorrente? O cara faz 150 mil no ano, ele ganha lá 12 mil por mês. Tem cara que ganha 15, consegue fazer 180, 15. Tem cara que faz 200, 300 mil no ano. Tem cara que faz 3 vendas no mês, por mês, todos os meses. Tem cara que faz 1 no ano. Mas por quê? Qual é a diferença do ser humano que vende 1 por mês, aliás, 1 por ano, 2, e aquele que consegue 1, 2, 3, 4, 5, esses dias eu estava conversando com o corretor, todo mês é 8, 7, 8 vendas. O que ele faz de diferente? Ele criou um sistema de trabalho, ele está sempre treinando sobre atendimento, ele está programado para fazer aquilo, em vez de que a pessoa ela quer ter resultado diferente, mas ela vem com a história que ela tem, ela não muda, ela não faz nada diferente, ela não vai em treinamento, ela não aprende nada. Ela acha que o que ela sabe, ela vai ganhar 10 mil, só que o que ela sabe põe o dinheiro que ela põe no bolso hoje. Isso é uma verdade, até vou te dizer que você está me vendo aí agora, o que você está botando no bolso. Se você não está botando mais dinheiro no seu bolso, é porque você não sabe. Se você soubesse, você já colocaria, com certeza. Se você não está colocando, é porque você não sabe. Quando você admitir que você não tem mais dinheiro, porque você não sabe fazer mais dinheiro, aí você vai começar a prosperar. Exato. Porque é um caminho, não tem como eu fazer o que eu não sei e achar que vai acontecer. Aí isso aí o que é? Isso aí é sorte, é esperar, é orar para que venha um cliente. Aí eu falo aquele corretor que está lá começando e ele sofre uma venda. Sabe? Ele está passando, porque não, eu vim comprar. Sofreu uma venda, pronto. Aí quando aí vai acontecer de novo? Né? Porque ele não tem a técnica, ele não está buscando, ele não está num processo de pegar o lead, acompanhar o lead, conversar, entender, saber e entender que cada pessoa pode te levar mais 5 pessoas. Sabia que todos nós estamos ligados por 5 gerações? Se pegar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, alguém que está aqui me conhece, te conhece. Isso é batata. E todos nós conhecemos no mínimo 250 pessoas. Isso é batata também. Isso eu arranco de ti 250 nomes aqui. Por mais que... mas eu não conheço ninguém. Então vem cá. Sempre. Isso é impressionante como a gente... em algum momento alguém conhece. Ah, tu conhece? Pô, tu conhece o fulano. Né? Às vezes tu vai ali no Instagram, tu vai assim, fulano é amigo do fulano. Né? Por quê? Porque está ligado. Não, eu tenho uma frase comigo. Eu falo, o mundo é pequeno.
né? O quanto que a gente se resbala no mundo com pessoas, né? E com conexões disso, né? Você fala, Sim. pô, eu conheço, tu, né? Você também conhece, pô, daí, né? Daí você vai ver, às vezes tem uma afinidade. E a gente aproveita, acho que mal isso, né? Eu vejo que as pessoas não aproveitam tão bem essas conexões, né? Eu sempre tive preocupação no bom sentido de aproveitar bem essas conexões. Sim, né? sim, mas esse é o network. De fazer isso prosperar, né? O quanto que eu posso. É por isso que eu sempre falo para as pessoas: se eu posso, eu abro a porta para a pessoa, né? Eu preciso de tal ajuda. Cara, tá aqui, ó. Pode falar Sim. com tal pessoa. E assim vai. E aí a recíproca acontece verdade comigo. Porque uma hora vai devolver. Isso aí não tem como não acontecer. E não é fazer com a intenção. É fazer entender porque é importante isso para conexão e não Sim. para resultado. Eu falo que o resultado, ele vem através do seu trabalho, né? Trabalhe, você vai ter resultado. Bom ou ruim, você vai ter. Aí vai depender do seu trabalho. Né? O resultado sempre vai acontecer. O cara fala assim, Gabriel, você falou para mim, mas eu não vendi. Eu falei, pô, tá fazendo um trabalho errado? Sim. Não, ou tipo, tu diz uma coisa, ó, tu vai fazer isso, todos os dias. Faz um, faz dois. Cansou. Aí ele quer. Eu fiz, mas quanto tu fez? É que se eu fui na academia. Quantas? Uma vez na semana. Não adianta. Recorrência é disciplina, é fazer mais das mesmas coisas. É impossível uma pessoa que ela se discipline a fazer algo. É provado, sabia que é provado que sabe tocar piano? Não. Gostaria de aprender a tocar piano? Gostaria. Se tu fizer 1 hora por dia durante 5 anos, em 5 anos tu tá tocando assim, ó. Tu te torna um profissional. Tudo aquilo que vocês propor a fazer todos os dias, pelo menos por 1 hora, em 5 anos, tu se torna um profissional. Você vê, o meu irmão gêmeo, ele toca piano. A gente tinha piano de parede, que a gente fala, né? Sim, aquele pra quem entendeu que o piano de parede é aquele que é reto, ele não é com cauda. Não é com cauda, né? Porque às vezes o pessoal fala parede e o cara fica imaginando que é um piano que tá grudado lá. Né? E a gente... Tem mais água aí? Tem mais água. Tá bom. E daí a gente tinha o piano lá em casa, minhas irmãs aprenderam e meu irmão foi aprender. Meu irmão, por que eu cito? Porque ele é irmão gêmeo meu. Sim. Aí tu dizia que era tu. Hoje eu vou tocar um piano. Ele tocava, né? Mas porque ele fazia aula, tudo. Eu não tinha interesse de fazer aula. E nós dois temos a mesma habilidade de não saber tocar nada. Sim. Então o ato do meu irmão tocar piano prova que a técnica funciona. Não tem como não aprender. É que a gente não tem o tempo, não é exposto, é uma série de coisas, entendeu? Então tudo na vida a gente aprende. De bom ou de ruim. Isso Sim. também fica de bom ou de ruim. Aonde que eu vou determinar os meus resultados? É acompanhar pessoas que têm resultados. Porque na maioria das vezes, hoje o que é ensinado por aí? A odiar o cara que é bom. O cara que tem resultado, o cara que tá fazendo dinheiro. Ai, aquele bobo. Ai, aquele metido. Não, eu quero saber o que ele tá fazendo diferente. E a maioria das pessoas que eu conheço que tem resultados, elas são extremamente generosas em contar o que elas fazem. Elas querem contar, elas querem, quero dividir. Só que muitas vezes elas não querem aparecer falando, porque as pessoas ficam com medo que a pessoa vai dizer que ela é arrogante, que é alguma coisa assim. Mas experimenta chegar perto. Vai perto de uma pessoa da tua imobiliária, onde você trabalha, o melhor de vendas lá, ele vai te falar. Você sabe que um dos objetivos aqui do podcast foi exatamente isso, da gente conseguir compartilhar histórias, né? Sim. Porque as pessoas não às vezes ficam envergonhadas e deixam passar, né, as histórias. Sim. E eu acho que as histórias elas têm que ser multiplicadas. Eu falo que eu tive uma vantagem profissional porque eu escutei muito meus avós. Meus avós, graças a Deus, 2 profissionais bem realizados. Um avô meu foi dono de posto, começou do zero, né? Literalmente do zero. Mecânico, borracheiro. Foi crescendo, foi encontrando as artimanhas da vida e virou dono de posto, né? E o meu outro avô metalúrgico, sempre estudando, né? Estudava, trabalhava à noite para poder estudar durante o dia, né? Fez um monte de formação. E eu escutei eles. Então eu falo que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei com uma vantagem, porque eu tinha experiência deles junto comigo. Sim. Então, quando acontecia uma situação... Obrigado. Quando acontecia uma situação, eu lembrava das histórias dele. Falei, o vô já me contou uma história de uma situação que ele passou assim. Então eu posso tomar tal decisão. Entendi. Então me ajudou muito. Então eu acho que falta às pessoas a escutar melhor as histórias, né? Quando eu assisti a sua palestra, foi isso muito que me tocou em você. Sim. Né? De ser uma pessoa que tem uma trajetória, tem uma história, né? E isso é impactante. Então, a hora que você fala com verdade,
né? Porque hoje tem um monte de gente que gosta de dar curso e palestra. Depois de ter visto um vídeo no YouTube. Não, e daí você vê o cara não tem história, o cara não tem trajetória. Tá, mas aí, qual que é a sua trajetória? Não, eu comecei a dar palestra. Tanto, mas antes, o que você fez para chegar até lá? Então, a experiência te traz verdade. Né? Eu sempre falo, essa é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Conhecimento, ainda mais hoje, com o nível de informação que a gente tem, é muito fácil ter conhecimento. Só que a sabedoria você só ganha com o tempo. Exatamente. Tem uma frase que diz o seguinte: conhecimento, aqui você vai tem gente que estuda muito, que tem o conhecimento, mas não age, vira informação. É isso aí. Conhecimento. Por exemplo, o cara foi na sua palestra, saiu de lá motivado. Beleza, fui na palestra do cara, muito boa. Não, cara, eu não vendo. Eu fui na palestra do cara, o cara falou que ia vender, eu não vendo. Mas ele não usou nada do que... No outro dia já, acabou, vai precisar tomar outro banho, que aquele lá já venceu. Quer dizer, ele não aplicou o conhecimento, não transformou o conhecimento em ação, que se torna sabedoria. Né? Sim. Então, não adianta nada, pessoal, ir em palestra, escutar, se a gente não pôr em prática. Se não pôr em prática. Grande maioria das pessoas que fazem palestra são pessoas que colocaram em prática o conhecimento que eles têm, por isso que eles são pessoas de sucesso, né? E muito, de novo, impactante a história que você conta é exatamente isso, a pessoa vai no auge, cai lá para baixo e volta. Não é uma trajetória fácil, né? Essa parte, porque se tudo... Né, eu venho subindo ali até, como eu te falei, faz 3 anos que eu voltei um pouco antes da pandemia, eu caí, eu fui lá no final, aliás, eu fui bem, sabe quando chega no fundo do poço só pode subir. Mas eu acho que muita gente, até pra gente se conectar com o nosso público, muita gente, eu acho que na época da pandemia aconteceu isso. Uns tiveram muito sucesso, mas com certeza muita gente, até porque o mundo parou, né? Eu caí antes, eu fui um pouquinho antes, foi 2018, novembro de 2018. Você já previu... Eu vou cair antes que... Já que vai todo mundo cair, eu vou cair. Não, brincadeira. Mas é uma estratégia. Vai todo mundo, eu vou me jogar. Não, porque, só que às vezes as quedas são importantes, porque tipo assim, é que nem às vezes a gente é que nem flecha na mão de Deus. E uma flecha para avançar, às vezes ela é puxada para trás com toda a força. Sim. E às vezes tá te puxando mais para trás do que você gostaria. Mas quando te larga, voa. Você vai, né? E às vezes esse processo a gente não entende, entendeu? Eu comecei a entender tudo depois que tinha acontecido comigo, ali em 2020, porque até 2020, 2021, 2022 eu participei, foi 2021. Final de 2021 eu participei de um seminário de inteligência emocional. Porque por mais tudo que eu entendia de venda, eu sabia de venda, eu só era de venda. Meu negócio é derrubar. Caiu na frente, né? Era técnicas agressivas, tipo assim, tanto que eu tenho muita técnica hoje, eu ajudo as pessoas, só que quando eu participei desse seminário de inteligência emocional, eu comecei a entender um monte de coisa, mas um monte de coisa, tudo começou a ficar claro, assim, que foi um final de semana bem intenso, ficou claro, assim, porque que as atitudes, os resultados, principalmente os resultados, porque sabe aquele resultado, às vezes tem alguém assistindo a gente, tá naquela cima, que resultado? Aquele que você sobe, desce, dá um passo pra frente, talvez 2 para trás, parece que tá sempre andando em círculo, a coisa não funciona, ou tá com dinheiro, daqui a pouco tá sem. Não, tô aqui, fiz uma venda, hoje é 60 mil no bolso. Na sexta, caiu o pique. Na segunda, tem que pedir vale por... Tá pobre. Tá pobre, tem que pedir vale para imobiliário, né? Tá sempre naquele rolo, que assim, tá sempre assim. E eu não entendia isso. Quando eu passei por todos esses processos, começou a vir uma clareza muito grande, tipo assim, parece que tipo, aqui começou uma nova formação na minha vida. Tipo assim, tá vendo, como se Deus dissesse, sabe, tudo que tu passou aqui, ó, tudo isso que ficou aqui, ó, todos esses lugares que tudo que tu vendeu, todos os produtos, as áreas, tudo que tu atuou, vai servir pro que vai vir aqui pela frente. E aí as ideias começaram a ficar organizadas. Eu entendi uma coisa, se eu ajudasse as pessoas, por exemplo, a misturar a venda com as técnicas, com a inteligência emocional, a programação mental, ajudasse as pessoas junto, com essas duas coisas correndo junto, e é o que eu comecei a fazer comigo, tu te torna praticamente imbatível, vamos dizer assim. Tu não perde resultado, tá sempre tanto que a minha vida ela vem numa exponencial desde 2000, quando eu voltei a dar treinamento, foi 2023, 2022, 23, hoje é 25, né? Agosto de 25, agora fez 3 meses, 3 anos. Então, 23, 24, 25. 23.
que eu voltei a dar treinamento? Através de um convite de um amigo meu, que eu tava em casa tal, e ele disse, o que tá fazendo? Eu disse, quem eu brinquei, você fez nada pra não ser preso. Não, tô em casa. Tô em casa aqui, vendendo algumas coisas, tá vendendo, acho que era produção veicular, coisa assim. E eu disse, mas eu fazia uns vídeos de vez em quando, tipo, que eu queria voltar, mas eu não sabia como. Sabe quando tu quer e tu não sabe o que fazer? Tu tá com a mente ainda, sabe? Fechada dele. Eu preciso fazer um treinamento aqui de WhatsApp. Eu sei que tu fala bem, sabe bem do WhatsApp, que eu vejo tu fazer um negócio lá. Mas assim, não tem dinheiro pra te pagar. Era uma imobiliária grande. Daí eu disse, não tem problema. Eu vou. Se fazer nada, eu vou aí mesmo. Vou dar um treinamento pra você. Aí eu fui. Era umas 4 da tarde que tá lá, tinha um coffee break. Ele disse, o que eu vou te dar vai ser a lista dos convidados. Depois tu pode contatar todo mundo. Eu disse, opa, já é alguma coisa. E ali, só que eu tava pensando. Aí eu fui. Pô, eu fiz a palestra, aquele pessoal enlouqueceu. E eu disse, que? E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí o pessoal, tu tem alguma coisa a mais que isso? Tem algum curso, alguma coisa? E eu disse, tenho. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Como é que a gente faz? Só pega o telefone aqui e tal, e vamos conversar, e já organizei, pum. E fiz um curso já para tipo, para outra semana, no sábado, dentro da própria imobiliária, com 20 corretores, aí gostaram também. Aí aquelas pessoas que me deram a lista começaram a se falar, daqui a pouco começaram a me convidar, era uma franquia, eu passei praticamente 23 inteiro, só do treinamento dentro dessa franquia, era sair um e convidar para outro. Olha só. E eu fui desde o sul até o norte, aqui. Acabei fazendo um evento também grande, com mais de 150 corretores no Vale, ali em Dayal, no Vale Europeu, dessa empresa também. E ali começou coisa. Em dezembro de... Nós estamos em 25 agora, né? Em dezembro de 23, teve o jantar de Natal dos corretores lá em Palhoça, num restaurante lá. Aí minha mãe é atuante até hoje, daí disse, vamos, vamos. E até uma palestra lá, acho que, eu não me lembro bem, o pessoal de Brasília, eu não me lembro o nome dos dois, era o Guilherme Volk e um outro que era de Brasília. Mas beleza, foram. Aí eu fui lá, daí eu vi lá, tava o Alcides, tava coisa, aí eu tô aqui assim, eu disse, pô, mas como é que esse povo, como é que eles fazem pra dar palestra? Daí eu tô na fila da janta, assim, que eu olho pra trás, eu olho pra trás, o Alcides. Aí eu disse, como é que faz aí pra treinamento? Não, pega o telefone aqui do fulano aqui, ó. Fala com ele lá. Você é treinador? Eu disse, eu sou treinador, sou palestrante. Metidão já. Vambora. Ele disse, então beleza, pega. E aí foi. E aí eu continuei. Aí eu me indicando aqui, isso foi em dezembro. Passou janeiro, passou fevereiro, passou março, passou abril. E eu tô ali, treinando. Uma imobiliária chamada outra. Eu já tô trabalhando em Palhoça. E uma pingana, daqui a pouco eu caio numa imobiliária na Palhoça, que era a imobiliária do Ezequiel, que é delegado. Daí o Ezequiel, não, faz treinamento assim. Hoje não, conselheiro nosso. É o conselheiro hoje. Vem aqui, eu disse, vou, beleza, vamos lá. Não, vamos marcar. Foi lá. Fiz a palestra, o Ezequiel disse, cara, que palestra. Você tem que fazer isso aqui na igreja. E outra coisa que vou te levar lá no Cresci pra te conhecer. Aí quando daqui a pouco, naquela que tô eu de novo na frente do Alcides. Aí o Ezequiel, não, quero ele pro evento de Palhoça e tal. Aí me apresentou o Fabrício. Eu disse, beleza, então. Ele falou, Fabrício, anota aí. Anota o nome dele. Como é o nome? Tomé? Anota o nome de Tomé aí. Faz um teste com ele lá. Se der certo, as coisas vão embora. Então, beleza. Aí foi em julho. Aí era pra ser em junho, não deu, foi em julho. Fiz o evento de Palhoça. Explodiu. Aí a partir dali, aí 23, isso já era 24, né? Aí ali de julho, agosto, setembro, eu fiz mais 3 palestras pro Cresci naquele ano, 24. Nós estamos em 25, hoje é 25, né? Esse ano acho que eu já fiz mais, já deve estar na 20ª já desse ano, né? E pelas indicações, coisas. Então, tudo a gente tá programado e tá com objetivo. Por exemplo, assim, quando eu vi aquilo, e é isso que eu falo, assim, a gente não tem esse... A gente quer vender, mas o quanto você quer vender? É aquele desejo ardente. Porque em algum momento da vida, você que tá vendo aqui, em algum momento, eu vou te fazer uma pergunta agora. Em algum momento da vida, qual foi aquele momento que você disse assim, eu vou fazer isso dar certo, eu quero, e a coisa aconteceu? E agora como é que tá hoje? Simplesmente as pessoas estão no automático, indo cumprir tabela, não querem assim, aquela, como tu falou, quando tu falou, teus olhos brilharam, eu fico analisando as pessoas, assim, o melhor lugar que eu gosto tá na minha negociação. Já vê o tesão vindo assim, aquela coisa assim, é isso, ali é o meu habitat, né? E esse é o olhar do campeão, do cara que tá estourando a imobiliária. Eu falo para os corretores assim, qual que é o nosso objetivo aqui? Para que vocês estão aqui?
Eu falei, cara, nós estamos aqui para vender. Meu único objetivo, desde o momento que eu entro na imobiliária até que eu saia, cara, eu tenho que vender. Eu tenho na minha cabeça, e isso é desde moleque que eu sou, né? Daí vem com essa parte de venda. Cara, que se eu não vender, eu tenho prejuízo no meu dia. Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer a meta para semana. Não, mano, meta para um mês. Cara, você não é funcionário. Você não é prestador de serviço. Cara, você tem que vender no dia. Amanhã é um novo dia, um novo pensamento, uma nova motivação. Você tem que estar todo dia pronto para que a coisa, esperando que aconteça e aberto para que aconteça. Você tem que levantar para vender. Exatamente. Você não tem, o cara fala assim, não, eu vou fazer o contato amanhã para não deixar o cliente triste, né? Para não magoar. Não, cara, é hoje. Amanhã é outro cliente, é outra pessoa. Então, eu tenho muito esse olhar de respirar a venda, né? Eu acredito que todo mundo tem capaz de transformação da sua vida na venda. A venda ela é mágica, ela é transformadora, ela te traz dinheiro, te traz lucro. Só que você precisa acreditar nisso. Você acreditar e precisa se focar naquilo ali. Querer mais que tudo, entendeu? As pessoas querem transformar o trabalho de venda em algo comum. O que eu vejo, assim, eu já treinei bastante, já trouxe muito corretor para o mercado, né? O que eu vejo é o problema da transição. Então o cara ele está acostumado com o trabalho, a receber a ordem e no final do mês ele receber o salário dele. Sim. E aí ele vai para um ambiente onde ele não vai ter ninguém mandando nele, né? E se perde? Ele não tem regra de horário, né? E, cara, vai depender. E daí eu falo para a pessoa, e a culpa, se não der certo, adivinha de quem que é? É da imobiliária, é do mercado, é do patrão. É sua. É sua. A culpa expõe quem quiser, né? Diferente no ambiente de trabalho que você culpa o patrão, cara, a corretagem depende de você. Se não tá dando certo, é alguma coisa. Que a Maria, tipo, vou pra corretagem agora, beleza. No outro dia acorda sem horário. Agora é patrão. Não, já que eu sou patrão, eu vou acordar às 10. 4 horas da tarde eu vou pra casa. É assim que faz. Sendo que, na realidade, por exemplo, eu trabalho sozinho, acho que a vida inteira. Eu já sou o contrário. Se me colocar no lugar onde eu tenho que entrar e me dar um horário pra sair, acabou comigo. Não, nossa, aí é botar um leão dentro da jaula. Não. Somos dois. Eu rendo muito mais. Eu tenho já sabe quando tu consegue se organizar? Eu acho que também é assim. É porque você sabe que você tem que produzir, né? Tem que produzir. Eu trabalho pra produção, não trabalho por horário. O resultado você sabe um só. Cara, você só pode descansar a hora que você produziu. Você não vai conseguir descansar se você não produziu. Né? Se você não produziu, como é que você vai descansar? Não tem. Como é que a gente fazendo uma analogia aqui, né? Como é que um leão vai dormir com fome? Não dorme, cara. Ele só vai dormir depois que ele terminar. Vai ficar. Então, depois que a gente consegue se alimentar, você consegue descansar. Sim. E a venda, eu sempre falo muito isso, pessoal. Cara, vai atrás da venda. Teve uma corretora que trabalhou comigo. Assim, genial, né? Tanto é que ela foi campeã de vendas nacional da MRV, e agora ela tá numa outra construtora aqui na região, a Roga, e é campeã de mês, todo mês é campeã. Sim, por quê? Porque quando eu trabalhei lá com ela, eu lembro, ela é coordenadora de um produto, e ela falava assim pra mim, Gabriel, dia 20 eu paro de trabalhar. Todo dia 20 do mês ela para. E ela falava, eu tiro férias 10 dias por mês. Tranquilo. Só que do dia 1 ao dia 20, meu amigo, aquilo ali era uma leoa. E ela vendia. Sim. Ela fechava, ela trazia proposta, não tinha horário. Era 10 horas da noite com mesa de negociação e puxa pra lá e puxa pra cá. Entendi. E ela ia tranquilamente descansar 10 dias com um bolso cheio. E tem a galera, tipo, além de, e às vezes faz a venda, tipo, e vive do sucesso anterior, né? A venda, o sucesso daquela venda vai até meia-noite. Sim, acabou. Comemorou, deu no outro dia zero, é igual o futebol, a galera gosta de jogar pauzinho, fez um gol, como é que fala assim, 0-0, né? Assim, foi que nem a história do Vasco essa semana, né? O pessoal tá falando, né? Ele fez os gols que ele tinha do ano, né? Fez 6-0, acabou, não tem mais estoque de gol, né? Não tem mais o que fazer. Mas é assim, e às vezes esquece que a vida do profissional, do cara de sucesso, a comemoração é naquele dia, ninguém vive de passado. Vive de passado é museu. É isso aí. É tipo, não importa o que você já ganhou, o que você já fez. Só que o que acontece é que as pessoas, por não estarem intencionais, né, presentes no que elas estão fazendo, acontece que o tempo vai passando, elas não vão acumulando experiência, elas vão vivendo e esquecem. Estão sempre recomeçando. Sim. Tipo, se eu entendi um processo que me levou até aquela venda, beleza. Elas não param para passar. O que eu fiz certo aqui? Que fez essa venda? O cliente facilitou mais para mim ou eu fiz o processo correto?
Ah, não, então se eu fiz, eu vou repetir. Aí vai no próximo cliente, começa a repetir, não, perde aqui, o que aconteceu? Não fiz isso. Então, se tornar intencional vai fazer com que cada vez mais vai aparando as arestas, o que tem de errado, para que o processo consolide, que vai virar um processo. O cliente entrou, venda. E aí fez isso com um, faz com 2 ao mesmo tempo, faz com 10 ao mesmo tempo, vai tirar 3 vendas no final do mês. É isso aí. É assim que eu sempre falo pra pessoa, você ligou para 10, resolveu? Não, liga para 20. Liga para 20. Não deu certo 20? Liga para 40. Não deu certo 40? Liga para 80. Não deu certo 80? Liga para 160. Ou se na sessão deu certo, só faz uma coisa, liga. Né? Liga. Só quer mandar mensagem. Exato. Liga, só liga. Se deixar, nós vamos embora. Meu Deus, olha voou o só. tempo, né? Não, assim que é bom, quando passa rápido. Assim que é bom. Vai deixar um gostinho de quero mais. Vamos deixar. Com certeza nós vamos voltar, eu vou voltar a te chamar, porque tem mais assunto aí que a gente deixou para conversar. A gente pode... mas essa é a ideia. Legal. A ideia, eu sempre falo, é bom a gente parar no exas da conversa. Parar no... tá bom. Tá bom. Então, quero te agradecer novamente, né, por você estar aqui, por a gente ter essa oportunidade de bater esse bate-papo. Já deixo o pré-convite aí para você voltar aqui para gente, só acertar as datas terminar essa história, e deixo aí você com as considerações finais aí. Beleza. Para mim é uma honra, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade. Eu gosto muito disso, eu sou apaixonado pelo que eu faço, essa é a verdade. Né? Sou apaixonado pela educação, transformar vidas, aquilo que tu fala que quando termina um evento, toda vez que eu termino, eu sei exatamente, engraçado, né? Eu consigo ver a carinha, eu vejo a cara deles, de todos quando estão entrando, eu vejo a cara quando eles saem. Né? Ou seja, quando eu vejo o rostinho de cada um que está ali quando sai, eu vejo que minha missão foi cumprida, porque não é tarefa. Tarefa é missão, né? Transformar a vida dessas pessoas, fazer que elas saiam de onde elas estão e vão para um lugar melhor. E nem que seja aos pouquinhos, mas eu fico muito grato de que às vezes uma palavra, uma frase minha faz com que ela se mova. Eu direto eu recebo depoimentos no meu WhatsApp. Esse dia eu recebi lá de Sombrio. Eu disse, não, eu queria te mandar aqui uma semana depois. Ela disse, foi só para te agradecer pelo evento, e aquele dia eu tomei uma decisão, que eu não ia mais eu ia começar a cuidar de mim, cuidar do meu corpo. Faz uma semana que eu estou fazendo exercício todos os dias e nunca mais vou parar. Olha, isso pode estar salvando uma vida de alguém, porque às vezes não sabe, pode ter um ataque cardíaco, alguma coisa, entendeu? Então, a gente está plantando algo na vida das pessoas. Então, e esse teu espaço aqui é um espaço também sobre isso, de estar atingindo mais pessoas. E se alguém quiser me contatar para shows. Como é que faz para te encontrar? É importantíssimo. Verdade, boa pergunta, Gabriel. Esse espaço tá para isso. Se alguém quiser contratar, vai estar o meu número aqui. Não. Mas eu vou falar assim, só seguir meu Instagram. Está no descritivo, para facilitar a vida dos editores. Os editores. Tá passando aqui embaixo, aqui, só para sacanear. Tá passando aqui embaixo. @tumépalestrante, meu Instagram. Pode seguir lá. Lá tem um linkzinho, lá tem meu WhatsApp, aí chama. A gente faz aí treinamentos, palestras. Hoje a gente está fazendo palestras pelo Cresci, né? Muitas palestras pelo Cresci. E graças a Deus eu acredito que está sendo um bom trabalho, porque está sendo chamado. Quando está sendo chamado é porque tá bom, né? Se não estão chamando é porque tá ruim. Com então, certeza. A agenda está cada vez mais lotada. Então, é isso. É seguir em frente e estudar cada vez mais para que... E eu estou sempre estudando para poder entregar cada vez mais. Então, é isso que a gente quer, transformar a vida das pessoas e principalmente transformar as pessoas do mercado imobiliário. Eu tenho um carinho muito grande, porque a minha história começou aqui dentro, vem de família também, então minha mãe atua, então eu vejo isso que muitos amigos são do mercado e para mim é uma honra ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Eu acho que elas precisam se desenvolver e elas merecem o desenvolvimento. Então, é só contar comigo. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. E você, que acompanhou a gente até aqui agora, curta, compartilhe e espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.